ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. O ES News está no ar. Veja os destaques. Governo Federal lança a obra de ampliação do aeroporto de Vitória. É obra para começar e terminar. Secretaria de Saúde quita dívidas com hospitais filantrópicos vencidas até maio deste ano. Nós estamos quitando uma dívida conhecida até o momento. Eu não posso dizer que nós encerramos totalmente a dívida, porque o descontrole da despesa de 2014 era muito grande. Especialistas visitam a Câmara Municipal de Vila Velha e falam da inclusão de identidade de gênero no plano de educação. A ideologia do gênero é desconstrução da família. Moradores exaltam Cariacica na semana do aniversário da cidade. Agora, no ES News Especial. Lançada mais uma vez a obra de ampliação do aeroporto de Vitória. A ordem de serviço foi dada pelo ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha. Foram liberados cerca de 50 dos 530 milhões necessários para a conclusão da obra prevista para 2017. O dinheiro sairá do Fundo Nacional da Aviação. Durante o discurso, o ministro chegou a ser interrompido por um homem que acabou retirado do local. Ministro, o que vocês vão fazer para que essas buzinas, esses discursos e tudo isso que a gente viu e ouviu aqui hoje não se transforme num gesto bizarro, que não aconteça nada? Primeiro, quer me parecer que a gente não briga com os fatos. É só dar uma olhada que, pelo que me consta, tem máquinas trabalhando. E não vão mais parar. Eu sou um otimista. Eu entre louvar o que no passado não foi positivo e tudo aquilo que a gente pode ver de grande positivo no futuro, eu fico com um futuro que eu acredito no Brasil e acredito na minha presidenta, que determinou que essa fosse a primeira obra a nós começar no orçamento de 2015. E é obra para começar e terminar. Não é obra para começar e parar. Nós tivemos problemas que não vem o caso discutir, mas esta é obra para começar e ser concluída. Essa é a terceira retomada da obra nos últimos 12 anos. A última paralisação deixou essas crateras, onde o serviço de terraplanagem apenas começou. As autoridades soaram buzinas para marcar mais uma vez o início das atividades. O governo do estado paga dívidas com hospitais e fornecedores com empenho para receber até o fim de maio de 2015. O anúncio foi feito pelo secretário Ricardo de Oliveira, que fala em desorganização das contas da saúde, mas entende que o pior já passou. O secretário informou ainda que o pagamento sai do orçamento do estado sem qualquer artifício ou captação de recursos no mercado financeiro. Nós estamos quitando uma dívida conhecida até o momento. Eu não posso dizer que nós encerramos totalmente a dívida, porque o descontrole da despesa de 2014 era muito grande. O prefeito de Vila Velha visita a área alagada e pede apoio à população para evitar que o lixo chegue aos valões. Olha a situação do Rio Marinho. Foi limpo hoje pela manhã, e olha já o excesso de lixo, fora as construções todas dentro, fechando o leito do rio. Esse é o leito original do Rio Marinho. Olha aqui também à direita. Tudo foi limpo hoje de manhã. Agora são 5h15. Não fazem nem 6 horas que nós limpamos tudo isso. Já tem um acúmulo imenso, eu acho que é uma geladeira, um armário, alguma coisa ali. Impressionante. Especialistas visitam a Câmara de Vila Velha e falam contra a inclusão da política da identidade de gênero no Plano Municipal de Educação. Um padre e uma pastora, ambos consultores do Congresso Nacional na área de família, estão percorrendo o país em defesa da não inclusão nos planos municipais de educação de um trecho que chegou a ser sugerido ao Plano Nacional, mas acabou retirado após o grito das igrejas e de outras entidades. Os consultores usaram a tribuna livre da Câmara para falar sobre o assunto. O seu governo
e quer aprovar esta ideologia que não foi aprovada lá no Congresso Nacional, nas câmaras municipais. Eu conversando com vários jornalistas, com vários vereadores, eles não sabem o que é gênero. Nem eu sabia. Alguns meses atrás, quando comecei a ler sobre este assunto, para mim é bomba atômica. Bomba atômica colocada dentro da família. Os números assustadores das finanças do governo do estado. Os dados foram apresentados aos diretores de veículos de comunicação de todo o estado. O subsecretário do Tesouro foi quem expôs a situação da economia que a atual equipe teria encontrado ao assumir o governo. É um ano de investimento baixo, é um ano de corte de despesas, tá? É um ano de procurar uma racionalização maior do gasto, tá? E é um ano também que a Receita, né, tem que buscar maior eficiência. Cariacica fez esta semana 125 anos. A cidade enfrenta o desafio de ser o município com menor receita per capita do estado. Uma enorme população com pouco dinheiro para resolver os problemas, mas com uma população que é um misto de exigente com aquele que veste a camisa. Nas ruas conversamos com alguns moradores. Veja o resultado. Adoro. Aqui eu gosto de trabalhar nessa rua. Você gosta de Cariacica? Gosto. História de Cariacica, o povo é aconchegante. O povo aqui é 100%, não tem que tirar. De ruindade aqui não tem nada. Até hoje não encontrei nada de ruindade. Gosto porque eu criei meus filhos tudo aqui. 40 anos só num lugar só ali, em Nova Rosa. Muito bem, estamos recebendo aqui na nossa entrevista especial o vereador Fabrício Gandini, do PPS de Vitória. Tudo bem com você? Tudo bem, Giovanni. Beleza, obrigado por ter vindo conversar com a gente. Obrigado. O vereador que é autor de um projeto bem recente, um projeto de lei que proíbe pedágio dentro da capital. E aí se estabeleceu uma polêmica aqui com a cidade de Vila Velha, inclusive, né? Verdade. Por que você propôs aquele projeto? Proibindo o pedágio em Vitória, me parece que é no sentido Vila Velha, né? Isso, tirar aquele pedágio de lá, né? Posso Me ajuda aí. explicar um pouquinho. Até porque o projeto ele beneficia também Vila Velha. Às vezes existem algumas pessoas tentando desinformar, mas aqui o papel é informar. Sim. A intenção, quando a gente fez o projeto proibindo o pedágio em Vitória, é porque a política pública de transporte, ela o último instrumento para você falar de transporte é o pedágio. O pedágio devia ser a última opção para você fazer a política de restrição do automóvel. Então, Vitória precisa avançar. Vitória, como todos os outros municípios do entorno, avançar na restrição do automóvel através dos seus parquímetros, através de um transporte público de qualidade, com via exclusiva para o ônibus. O pedágio devia ser a última coisa. Né? Isso, como acontece em alguns países do mundo, você tem o pedágio urbano. Vitória começou tudo ao contrário. Né? O Espírito Santo, infelizmente, dá esse exemplo negativo. O pedágio ele começou primeiro. E o que está acontecendo com Vitória? Uma parte das cabines está virada para a cidade. Está virada para a cidade. Quer dizer, o impacto fica na cidade, né? Inicialmente, quando foi planejada a ponte, aquela área que recebia os veículos para esperar para entrar na cabine, pode ser que foi projetada para aquele momento. Mas hoje, a Vitória está virando uma praça de pedágio nos horários de pico. Nos horários de pico, a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes está totalmente congestionada, a Reta da Penha está totalmente congestionada. Então, e outras avenidas de Vitória ficam totalmente congestionadas, esperando as pessoas que vão para a ponte pagar o pedágio e subir. No sentido contrário, você tem uma retenção em cima da ponte. Quer dizer, o pedágio está na cidade, mas os carros ficam na ponte enquanto aguardam a liberação. Isso. Esse é no sentido Vila Velha, Vitória. Então, os carros ficam retidos na ponte, não dá impacto na cidade de Vila Velha. O impacto que existe hoje na cidade de Vila Velha é porque a ponte só tem 2 faixas. Então, naturalmente, de manhã tem um impacto. Mas se o pedágio fosse ali, seria bem pior. Se fosse Imagina o pedágio hoje virado em Vila Velha para a pessoa entrar. Já é ruim, imagina como ia ficar. Não, se fosse o pedágio em Vila Velha para quem vai... Para quem vai, imagina isso, que absurdo que seria. Ia ter engarrafamento até em Cobilândia. É o que acontece em Vitória. Então, qual que é a nossa proposta?
e que eu acredito que vai melhorar, inclusive, Giovanni, para a Vila Velha. Não vai melhorar só para Vitória, não. Melhora para Vila Velha. Por quê? Quando você chega na descida da ponte em Vila Velha, você tem a alça, você tem a virada para Champanhar, você tem a virada lá na frente para Prainha e tem a virada para S mesmo, para Rodossol. Você tem várias opções que você pode botar cabines e aumentar o número de cabines que tem em Vitória. Hoje em Vitória, virado para Vila Velha, nós temos só 8 cabines. No máximo chega a 10 quando eles fazem aquele recuo, chega a 10. Aqui daria para botar no mínimo 16 cabines. Isso, com Você certeza... acha que o impacto seria menor se colocasse em Vila Velha? Impactou em Vila Velha, inclusive? Não, primeiro os carros iam ficar retidos na ponte, não na cidade. Né? Então isso já melhoraria para Vitória especificamente. O projeto foi aprovado, né? Foi aprovado, estamos aguardando agora a sanção do prefeito. Bom, você é do partido do prefeito e tem um livre acesso, digamos assim, entra no gabinete sem pedir licença, desculpando o exagero. Entendi. Você tem sentido na equipe do prefeito, na procuradoria, ele deve aprovar esse projeto? A discussão não fica só porque o projeto proibiu o pedágio em Vitória, é uma parte essa aprovação seria uma parte. Depois é convencer que esse pedágio que está virado para Vitória está impactando a cidade. E aí a gente precisa entrar no diálogo. Por isso que a gente está fazendo na próxima semana uma audiência junto com o vereador aqui de Vila Velha, Ricardo Quiabá. A gente vai fazer uma audiência na própria Câmara, acho que é dia 2 de julho. Em julho agora, né? No início de julho tem no início de julho, isso. No início de julho. Quer dizer, essa audiência pública é para quê? Inclusive para mostrar para o morador de Vila Velha que vai ser bom para Vila Velha. Porque é física. Se você tem 8 cabines hoje, matemática e física, tem 8 cabines hoje, vai passar para 16, com certeza a fluidez vai aumentar. Então essa que é a discussão que a gente quer fazer. A minha dúvida não é a discussão entre Fabrício Gandini e Ricardo Quiabá, que eu sei que vocês são vereadores, conheço vocês, o nível de discussão, de debate de vocês e das lideranças comunitárias envolvidas. A minha dúvida é como vão reagir a isso alguns vereadores aqui de Vila Velha e se isso vai virar aquela coisa de fulano é da oposição, eu não vou aprovar e nem vou discutir porque ele não comunga com o nosso time, né, que é uma coisa meio atrasada da política. Agora, isso a gente também não aconteceu audiência pública nem nenhuma discussão aqui em Vila Velha para a gente... Mas dá para prever essa reação, sim. Não sei se teremos final feliz aqui em Vila Velha nessa discussão. Mas você foi presidente da Câmara de Vitória durante os 2 primeiros anos do seu mandato, inclusive, né? Agora, né? Desse novo mandato, né? E veio de um respaldo popular. Foram quantos votos? 8.955 votos. Quer dizer, quase 9.000 votos, foi presidente da Câmara e fez implantou algumas coisas na Câmara bem interessantes, né? Sim, a gente teve a oportunidade. Destaca o quê? A gente teve a oportunidade assim, primeiro o destaque que eu dou é que a gente estruturou a parte de fiscalização da Câmara, né? Que era algo que, quando eu cheguei à presidência, eu falei, poxa, o que eu posso contribuir para a Câmara como instituição? Então, a maioria dos legislativos, ele tem uma estrutura muito forte para legislar. Você tem lá o departamento legislativo, a assessoria para legislativo, tem todo o plenário todo em função do legislativo. E eu quis estruturar, e aí junto com a equipe a gente discutiu e chegou a montar uma estrutura para fiscalizar. Que eu acho que hoje falta muito isso nos legislativos do nosso país. Fiscaliza, Vitória? Aí a gente criou o departamento de fiscalização. Dentro do departamento de fiscalização nós temos um projeto específico que está a todo vapor, que é o Fiscaliza Vitória. Como é que é esse projeto? O Fiscaliza Vitória, a gente tem um número 162, que é um número gratuito, que qualquer cidadão de Vitória ou que esteja em Vitória pode ligar e falar sobre algum problema em contrato, ou alguma fiscalização, ou alguma denúncia. Ele liga para esse número 162 e a nossa equipe prioriza essa ligação. Vereador Fabrício Gandini, como é ser vereador numa cidade com uma população exigente como a capital do Espírito Santo, Vitória? Gostaria de deixar essa pergunta para o senhor responder daqui a pouco, depois do intervalo, ok? Estou conversando com o vereador Fabrício Gandini, campeão de votos em Vitória, né? A gente volta já. Presente melhor, futuro promissor. Hoje, quem vive em Cariacica encontra mais qualidade de vida.
A Prefeitura de Cariacica constrói uma base sólida para transformar nossa cidade em um lugar melhor a cada dia. Seja desburocratizando leis, incentivando investimentos locais ou realizando melhorias nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. Tudo para que você encontre cada vez mais motivos para amar essa cidade e se sentir orgulhoso dos avanços de uma administração que trabalha pensando em você. Nossa meta é ver você feliz com a cidade. Nosso objetivo é construir um município ainda melhor. A inovação é a principal marca da administração municipal. Afinal, novos dias, novas ideias. Muito bem, eu estou conversando com o vereador Fabrício Gandini, vereador de Vitória. Aliás, deixei essa pergunta para a gente agora, né? Como é ser vereador numa cidade com um público exigente como é Vitória? Realmente, o que você falou é verdade. O público em Vitória é bastante exigente. Tenho muito orgulho, sabe, Giovanni, de ter tido não só a votação que tive, mas de representar uma população que, de fato, tá alinhada com o interesse público, né? Hoje em dia, com as ferramentas que nós temos, internet, eu tenho especificamente, eu acho que a maioria dos políticos tem o Facebook, o acesso hoje, o WhatsApp, o acesso hoje ao político é muito grande e a população de Vitória ela é extremamente exigente. A gente, se deixar, você trabalha sem parar, né? Então você tem que se regrar, inclusive, para ter um momento para a família, né? Porque senão é o dia todo, você tem sempre surgindo novas demandas. Nós temos um problema em Vitória que a gente está enfrentando, mas ainda é algo que precisa ser superado, que é a questão da violência, né? É um problema que aflige o morador de Vitória. E nós precisamos ainda resolver essa questão da violência. O morador de Vitória, ele acompanha o nosso mandato. Ele sugere muita coisa? Muita coisa, muita coisa. Boa parte dos meus projetos de lei são sugestões. Essa semana mesmo eu recebi uma sugestão de uma pessoa que já foi do Conselho de Educação. Falou, Gandini, a conta das escolas, ela recebe, quem faz o uso dessa conta é o diretor. Você poderia fazer uma lei para que a gente possa ter publicidade dessa conta? Falei, poxa, legal a ideia. Transparência. Essa semana nós já vamos protocolar essa lei. Então, assim, são coisas que úteis. A gente vai absorvendo e vai colocando para frente. Então, boa parte das minhas leis. E o atual presidente da Câmara é Nami Shecker. Para quem não conhece, ele é o comunista de bandeirinha, né? Para se ter uma ideia, Nami até recentemente ele tinha um Niva, um carro lá do tempo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Você sabia disso? Não sabia que ele até tinha o final da década de 90 ele tinha um Niva. Ele tinha um Niva, hein, Nami? Nami é um grande presidente, acho que ele merecia essa passagem pela presidência. Experiente. Isso, um vereador correto, né? Sim. Tenho certeza que a Câmara está muito em boas mãos. Nós, inclusive, queremos convidá-lo a participar aqui do S News especial, nos dar uma entrevista e contar a história do Niva, que eu estou curioso para apresentar, para levar isso ao público. A gente até fez um resgate da história da Câmara, Giovanni. A gente criou o projeto Memórias de Vitória. E dentro desse projeto a gente contratou um escritor chamado Chilac, que é até conhecido aqui do meio histórico da cidade de Vitória. E ele produziu um livro muito interessante que conta a história política da Câmara de Vitória, que é a instituição mais antiga do Espírito Santo, em funcionamento. A primeira instituição do Espírito Santo foi a Capitania Hereditária, que acabou. A segunda instituição do Espírito Santo, que ainda está em funcionamento, é a Câmara de Vitória. E esse resgate foi feito desde aquela época até hoje. E o livro, em boa parte, ele conta a história política do Espírito Santo. Então foi uma peça importantíssima. E eu acho que o Nami tem muita história para contar. Essa história não deve estar no livro, mas poderia estar. Com certeza. Não, ele é vereador, é o mais antigo na Câmara ou tem alguém mais? Nós temos lá talvez o Nami tenha sido o que está mais tempo,
né? Mas tem o Zezito, que tem 5 mandatos, temos o Neuzinho, que tem bastante mandatos também. Mas ele está... Quando o Zezito entrou, ele já tinha ficado um período, depois saiu. Ele saiu por um período, mas direto acho que é o Zezito, mas o Nami está mais tempo lá já. E como é esse convívio entre vocês, vereadores de Vitória? Pelo jeito é bom, né? Não, existe um respeito. A gente diverge muito, né? Você pegar uma sessão da Câmara de Vitória, eu até falo, às vezes você fica até impressionado como que a gente diverge lá em cima, as pessoas às vezes não entendem, diverge lá em cima e lá embaixo está conversando, normal. Mas é divergência política, a gente não leva o campo pessoal, né? Mas é uma Câmara que discute a cidade. Hoje as sessões duram, em média, 3 horas, são 3 sessões por semana, 3 horas discutindo a cidade de Vitória. Quem é que é o líder hoje do governo na Câmara? O vereador Rogerinho, do PHS. Sei. E o convívio da Câmara com o Executivo? Nós temos... Pelo menos tendo uma relação tranquila, de respeito, temos oposição, eu acho importantíssimo ter oposição, praticamente tinha 2 vereadores só, né? Eu falo, a oposição, ela te mostra o caminho que você não deve seguir. Então, eu acho importantíssimo ter oposição, até às vezes você está indo para um caminho que você acha certo e é o contraditório. Então, temos uma oposição. Quem que é o vereador de oposição hoje lá? Nós temos o próprio Zezito, o Bolão, o Marcelão e o Serjão. São os 4 vereadores, né, que têm, assim, sistematicamente feito oposição e discutido os assuntos. Eu acho importante para a cidade e respeito o posicionamento. Bom, Vitória está sentindo agora, pela primeira vez, assim, os efeitos de uma crise econômica, né? A arrecadação vem caindo, perderam o Fundap, né? Todos os municípios perderam, mas Vitória, se não me engano, só com o Fundap o prejuízo foi de 90 e tantos milhões, né? Como é que a cidade está sentindo esse impacto, ao seu ver? Nós estamos passando por um momento em que a gente precisa fazer mais com menos, né? Porque, como você disse, a população é extremamente exigente, exige sempre mais serviço. E um dado importante, nós temos um relatório do BID atual, esse ano foi lançado, a receita corrente dividida pela quantidade de pessoas da cidade, em 2012 era R$4.000. A receita que a cidade tinha dividida pela quantidade de pessoas. Em 2013 já passou a 1.900. Receita corrente per capita? Per capita, isso. De 4.000 para 1.900. Então, assim, a cidade mudou de patamar. A gente não tem mais o mesmo patamar. Quem falava assim, Vitória é fácil de administrar, tem muito dinheiro. Hoje não pode falar mais isso com tranquilidade. Vitória tem ainda uma receita alta? Tem. Só que a gente assumiu muitos serviços. Por quê? Porque tinha a receita alta, vai assumindo, vai criando serviços que outras cidades não têm. Centro de convivência de idosos, 12 redes de CRAS, que é assistência social. É uma série de serviços que muitas outras cidades não têm. Então, é um desafio enorme fazer agora a mesma coisa com praticamente a metade, né, da receita. E aí nós temos alguns dados muito positivos sobre a capital que foram construídos nesse período, digamos, não digo de fartura de recursos, mas de recursos até bem administrados. Então também teve sempre bons prefeitos. Bons prefeitos. Paulo Artung foi prefeito de Vitória, depois Luiz Paulo, João Costa, enfim. Agora, tem vários índices que colocam Vitória entre as primeiras do Brasil. Isso. Sempre primeiro, segundo lugar em Essa semana foram duas. Foram duas, Essa semana falaram da qualidade de vida das cidades litorâneas do mundo todo. Vitória foi apontada como a segunda, uma pesquisa da ONU. E essa semana do Brasil, Vitória foi apontada terceira como capital para investimento. Sim. Investimento. Quer dizer, e aí se você for apontar outros índices até de saúde, educação, enfim, saúde, ela sempre pontua muito, muito bem. Quer dizer, agora essa queda de arrecadação, queda de receita, que é experimentada também nas outras capitais, mas acho que o desafio deve ser esse, né? Se manter no topo. Exatamente. Né? Aqui o problema é um pouquinho pior devido... Pouquinho não, bem pior. É bem pior devido à perda do Fundap. Né? A crise brasileira é a crise de Vitória ela é um pouco mais acentuada. Bem mais, porque o Fundap, a gente tinha uma capacidade de investimento com recurso próprio de 200 milhões. Você perde quase 100 milhões, né? Então só do Fundap foram 90, mais uns 25 da crise em geral do ICMS.
Então, assim, é mudar de patamar. Então, a gente precisa realmente fazer o que a gente já fazia com esse recurso menor. Para finalizar, Fabrício Gandini, como é que você conversa com o seu eleitorado? Foram 9 mil votos quase, né? Votos. Quase 9 mil, praticamente 9 mil votos, imagino, você fala com toda a população, né? Mas tem um compromisso muito direto com aqueles que o elegeram, porque, no mínimo, deram uma avaliada no seu projeto, no seu programa e tal. Como é que você se relaciona com o seu eleitorado? Eu, quando me elegi, eu me elegi com 5 mil votos, né? A primeira vez que eu me elegi. Né? E aí, na segunda, eu tive 9 mil. O desafio era ter mais, se eu me comunicava bem. Então, eu montei uma boa equipe, Giovanni. Acho que uma boa equipe é fundamental. E aí, aproveito para agradecer minha equipe. A equipe, quando chega a demanda, tem alguém lá atencioso, porque as pessoas, às vezes, elas não querem que você resolva o problema. Elas querem ser atendidas, às vezes elas sabem da limitação sua de resolver o problema. Eu sou legislativo, não sou executivo. Então, assim, a montagem da equipe é fundamental aí para... Então, assim, minha equipe é muito solícita, chega para mim o problema, eu passo para ele, liga para a pessoa, para dar o retorno das coisas públicas, né? Claro. Quer dizer, atende então, bem assim, as pessoas. Atender bem, andar muito e atender bem. Muito obrigado pela presença, foi uma honra recebê-lo aqui. Uma honra minha, tá? Conversei com o vereador Fabrício Gandini, campeão de votos em Vitória. Semana que vem a gente volta com outra entrevista, espero que seja tão especial como essa. Presente melhor, futuro promissor. Hoje, quem vive em Cariacica encontra mais qualidade de vida. A Prefeitura de Cariacica constrói uma base sólida para transformar nossa cidade em um lugar melhor a cada dia. Seja desburocratizando leis, incentivando investimentos locais ou realizando melhorias nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. Tudo para que você encontre cada vez mais motivos para amar essa cidade e se sentir orgulhoso dos avanços de uma administração que trabalha pensando em você. Nossa meta é ver você feliz com a cidade. Nosso objetivo é construir um município ainda melhor. A inovação é a principal marca da administração municipal. Afinal, novos dias, novas ideias. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. Vamos aos filmes que estão em cartaz no Cine System do Shopping Boulevard em Vila Velha. Para começar, Terremoto, a falha em San Andreas. O drama de um piloto de helicóptero para salvar a filha de um terremoto que abala a Califórnia e pode sacudir muito mais. O filme mostra a terra se abrindo, o mar revolto e as pessoas desesperadas em cenas assustadoras. Jurassic World é o quarto filme da série. Chega 22 anos depois do terceiro e mostra que, além de gigantes e perigosos, os dinossauros podem voltar dotados de muita inteligência. Aí, alguém inventa de enfrentar essas feras para salvar os humanos. Jezebel, o passado nunca morre. Após um acidente que a deixou numa cadeira de rodas, Jessie vai morar com o pai e descobre os recados deixados por sua mãe, já falecida. O problema é que a moça passa a enfrentar a perseguição dos espíritos e o sofrimento parece não ter fim. Qualquer Gato Vira-Lata 2, o triângulo amoroso que começa com um pedido de casamento e uma reação no mínimo estranha. Ela pede... Você quer casar comigo? E ele pergunta... Posso pensar? O problema é que o pedido estava sendo transmitido ao vivo pela internet aos amigos. A afronta vira vingança e o enfrentamento produz cenas hilárias. O resto, só vendo mesmo. Qualquer Gato Vira-Lata 2 tem no elenco Cléo Pires, Malvino Salvador e Dudu Azevedo. São essas e outras opções para você assistir no Cine System do Shopping Boulevard Vila Velha. Que isso? Agora é guerra.
pintinha dele.